Saravá Umbanda, Saravá meus irmãos do canal de aulas. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a nossa querida e amada Umbanda, essa religião maravilhosa, um culto à natureza. E hoje eu quero falar com vocês um tema bacana, que são as bases da Umbanda. As bases da Umbanda. Com todo respeito a todas as pessoas que estão dentro da nossa religião, a gente tem uma religião muito diversificada, com muitas coisas, com muitas informações. Eu sempre costumo dizer assim, qual que é a melhor Umbanda? A melhor Umbanda é a própria religião em si, e é lógico, se ela beneficia você, se ela traz evolução, se ela traz características positivadas para que você possa interpretar a espiritualidade, essa é a melhor religião. Essa é a melhor Umbanda para você, né? Então, não tem aquele negócio de falar, olha, Umbanda A, Umbanda B, Umbanda C. Embora nós estamos aqui falando sobre a Umbanda tradicional, sempre dentro dessa visão, mas a visão principal que eu procuro passar para as pessoas, principalmente canal de aulas, é respeitar a doutrina dentro da sua casa, é respeitar seu dirigente espiritual, respeitar que existe toda uma hierarquia. E quando a gente respeita a espiritualidade, respeita a hierarquia, respeita aqueles que vieram primeiro, tudo aquilo que a gente vai fazer dentro da nossa espiritualidade, dentro do nosso trabalho, ele passa a ter frutos e positividades. E hoje eu quero exatamente falar sobre esse tema, as bases da Umbanda, porque a gente vem exatamente repetindo algumas situações, principalmente naquela visão de que existe a Umbanda, existe o seu significado, e eu sempre pergunto, o que você vai fazer com tudo isso? Não é só você saber o que é a força de um orixá. Não é só você saber as linhas de trabalho e como elas atuam dentro da espiritualidade. É ver exatamente como tudo isso vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Não é só você entender sobre o orixá. Não é você entender sobre a cosmologia da espiritualidade de Umbanda, o envolvimento de todas as coisas, uma ciência profunda da espiritualidade. Se você não transformar tudo isso em algo que vai beneficiar a sua evolução, que vai beneficiar o fortalecimento da sua mente, tá? Então a base da Umbanda, ela sempre será a fé, a humildade e a caridade. Isso daí dentro das palavras e dos princípios daquilo que a gente recebe dos mais velhos. Mas indo dentro de uma ação mais ampla, a gente sabe que muitas pessoas dentro do conceito religioso de Umbanda, eles buscam dentro da doutrina espiritual, dentro de alguns segmentos até, vamos pegar aqui a questão da Bíblia, né? Eu sou uma pessoa que eu contesto muito a Bíblia pela questão histórica, pela questão da quantidade de livros que foram juntados, dos 1.600 anos que demorou para se formar a Bíblia, mas existe um ponto na Bíblia que ele é comum a todos nós religiosos de Umbanda, que são os evangelhos de Jesus Cristo. São 4 evangelhos, embora era 20, se tornaram apócrifos os outros, e ficaram 4 evangelhos. E dentro do evangelho de Jesus Cristo, nós temos o que? A moral da Umbanda. Então Jesus Cristo, o que ele é? Ele é o lado moral da espiritualidade religiosa. É o amar o seu semelhante, é o perdoar o seu semelhante, é o aspecto da fé na sua profundidade maior. Então Oxalá, para nós, ele é esse campo vasto, e que se nós não vivenciarmos a moral de Oxalá, realmente a gente fica muito limitado na nossa própria evolução espiritual. Ou, na verdade, nós não passamos a não ter a evolução espiritual. Então eu vejo como uma grande base da espiritualidade religiosa de Umbanda esse tipo de entendimento. Então, voltando a falar, quais são as bases da Umbanda? É a humildade, é a caridade, é a fé, é o prestar sempre ao seu semelhante e buscar exatamente auxiliá-lo na sua melhor forma. Mas a gente, enquanto médium,
enquanto religioso, nós temos muitas coisas dentro da própria espiritualidade religiosa de Umbanda que elas são muito amplas. E às vezes eu vejo aí médiuns antigos de trabalho, que eles querem entender toda uma ciência espiritual, mas ele não vivencia a sua base. Ele não vivencia exatamente aquilo que a Umbanda prega na sua essência. Quer entender o seu semelhante, quer buscar exatamente se melhorar. É lógico, nós vivemos em um mundo e um universo de seres humanos. Se a pessoa que está convivendo com você, ela está fora do contexto, você, enquanto dirigente, você procura direcionar a pessoa. Se a pessoa ela não se encaixa dentro daquele contexto, é lógico e óbvio que fica difícil dela poder fazer parte, comungar dentro de um agrupamento. E dentro dessa base espiritual de Umbanda, o que nós encontramos dentro da história da própria religião? Nós encontramos os negros africanos, que através deles nós entendemos a força de orixá dentro do contexto da nossa espiritualidade. Lembrando que o entendimento de orixá dentro da Umbanda, ele tem as suas particularidades, são particularidades profundas, por isso que é importante sempre buscar entender e estudar. Nós fugimos muito desse arquétipo, dessa visão, vamos dizer assim, muito humana, e buscamos a visão muito mais espiritual. Vamos falar assim, olha, eu não quero trazer para a Umbanda a questão orixá dentro dessa vivência humana daquilo que fala, olha, Yansan é tempestuosa, por isso que filho de Yansan é assim. Não, nós vivenciamos um aspecto mais voltado à espiritualidade. Yansan na sua questão evolutiva como força da natureza para conosco. Então esse aspecto voltado às características humanas a gente não vivencia. Então existe uma diferença muito grande dentro da Umbanda. Isso daí. E a outra base são os nativos da terra, são os índios, que arremetemos aos nossos caboclos. Então temos aí os índios e os africanos. Trazendo para a característica da Umbanda, nós temos os nossos caboclos e os nossos pretos velhos. Porque a Umbanda ela é de caboclo e de preto velho. Depois, no desenrolar das coisas, a gente vai entendendo a Umbanda através da questão dos orixás, é lógico, aí eu vou falar dentro do conceito da espiritualidade que você, meu irmão, minha irmã, cultua. Olha, se você cultua 7 orixás, se você cultua 14 orixás, se você cultua 20, 16 orixás, não importa. O que está certo? Está certo aquilo que funciona, está certo aquilo que você recebeu da sua raiz. Não tem esse negócio de Umbanda certo e Umbanda errado. O que é errado é lógico, é você pegar e distorcer a espiritualidade e trazer para dentro da espiritualidade de Umbanda situações que vão fazer com que ela seja prejudicada na sua interpretação. Vou trazer um exemplo bem interessante. Se você pega qualquer característica espiritual que eu vejo, existe muita moda hoje, né? E você traz, olha, palavras que definem determinadas ações, nada contra os espíritos que militam, mas por um exemplo, malandros, tá? Tem gente que olha, Pai Ortiz, você não cultua a linha de malandros? Eu não cultuo a linha de malandros porque é uma palavra que era extremamente pejorativa. Existe a corrente de malandros dentro de um contexto que o pessoal está trabalhando, inclusive é uma situação de menos de 20 anos para cá, né? Lembrando que essa questão da malandragem ele tem uma situação muito complicada de interpretação. Nós, quando falamos de Zé Pilintra, nós estamos falando de um espírito que tem uma elevação espiritual, né? Entra muito bem dentro do contexto da Jurema, do Catimbó, e dentro de uma interpretação religiosa de Umbanda muito positiva. Eu tenho uma ligação muito grande com Zé Pilintra, tenho uma ligação muito grande com forças espirituais que comungam esse lado da espiritualidade de uma maneira muito boa.
Eu só não comungo com a questão da palavra, tá? Então são situações que muitas vezes são colocadas dentro da religião e que eu, dentro da minha particularidade, daquilo que eu recebi lá atrás, nós não cultuamos. Mas enfim, se você, meu irmão, minha irmã, cultua e traz as características sempre de uma maneira positiva, não dentro daquele pensamento de deturpação ou de atrapalhar alguém, né? Lembrando que seja linhas de direita ou de esquerda, jamais, em momento algum, nenhum espírito vai atuar para prejuízo de quem quer que seja, tá? O que nós vamos estar sempre recorrendo? Por isso que eu falei da base da espiritualidade de Umbanda. E a vivência da espiritualidade de Umbanda, ela vai estar entrando dentro da moral de Oxalá, de Jesus Cristo, dos seus ensinamentos. Então nenhum espírito vai atuar dentro da Umbanda fora disto. Ah, Pai Ortiz, mas eu recebi uma demanda, o Exu falou que tem que devolver. Não existe isso de devolver. Porque quem leva o prejuízo para o outro, automaticamente você, enquanto filho de fé, que acredita numa força superior, que você tem as suas proteções, automaticamente é aquela questão de Xangô, né? Quem deve paga, quem merece recebe. Então, dentro desse contexto, a gente vivencia a espiritualidade de uma maneira positiva. Nunca de forma rancorosa, nunca de forma a ser aquele negócio, olha, eu vou dente por dente, olho por olho, isso não existe. Então, a base da espiritualidade de Umbanda, ela nos traz uma tranquilidade. A base, ela é o quê? Força de Oxalá, a questão dos nossos caboclos, a questão dos nossos pretos velhos, indo mais além. Se nós formos fazer uma observação, a religião de Umbanda ela é uma grande síntese espiritual. Porque se você pegar os ensinamentos das religiões mais antigas, as pagãs, você pegar a religião celta, se você pegar outras antigas, você vai encontrar traços dentro do nosso trabalho que se alinham profundamente a tudo isso. Ao culto à natureza, ao culto à questão da elevação, da evolução, da interpretação positiva da reencarnação, aquela questão de você elevar sempre o seu padrão espiritual. Então a religião de Umbanda ela tem essa base de fazer com que você se eleve espiritualmente continuamente. Os estudos de Umbanda, eles estão aí para isso. Para fazer com que você não só entenda o que é a Umbanda, no seu contexto geral, mas coloque aquela interpretação na prática da sua vivência diária. Então, entender as bases da Umbanda, com a força dos nossos orixás. Quando eu falo assim, fica vago, né? Mas eu vou falar uma coisa assim. Se nós falamos de Oxalá, nós falamos da moral de Oxalá, da pontuação, da positividade da fé. Se nós falamos de Xangô, nós estamos falando do equilíbrio do orixá em nossa vida. Entender o orixá Xangô, entender a sua força, entender como que se cultua, né? O ponto de força de Xangô, isso daí é algo muito interessante dentro das linhas de estudo. Mas entender que se você quer receber aquela força de Xangô em sua vida, é buscar sempre o equilíbrio. E o equilíbrio ele é o quê? Nada mais e nada menos do que a força desse grande orixá. E assim sucessivamente. Quando nós falamos de Mamãe Oxum, nós falamos de um orixá extremamente poderoso dentro da questão da espiritualidade religiosa de Umbanda, que rege muitos filhos em seu ori e que proporciona uma grande elevação da espiritualidade. Filhos de Oxum têm uma força tremenda dentro do seu campo vibratório que proporciona ao outro o bem-estar. E você quer ter o bem-estar de Mamãe Oxum, é estar dentro desse padrão que eu falei inicial, que é o padrão da moral de Oxalá, para que você possa entender a força do amor, a força do sentimento, a força da interpretação maior desta força orixá,
que rege todos os seus filhos. Então, quando falamos de Oxum, falamos do seu manto sagrado de proteção em nossa vida. Quando falamos de Mãe Yansan, é exatamente aquela força que nos impulsiona. Ela é aquela força que encaminha os eguns, é aquela força que é determinante em nossa vida. Ela é um raio que desce sobre as pessoas, porque ela é determinante. É uma força que realmente ela vem para resolver, para modificar o ambiente, para virar o tempo, como dizem, né? Então ela vira o tempo, não um tempo na questão tempestuosa, da negatividade, daquilo que muitas vezes as pessoas entendem. Não. É trazer os ventos da boa-aventurança para todos nós. É trazer sempre a característica de você viver bem em paz. Então essa é a vivência da espiritualidade desse grande orixá. Quando nós falamos de Ogum, nós falamos de organização. Uma organização, ele é a ordenação de Deus na Terra. Então qual que é a base de Ogum em tudo isso? É organização, porque tudo aquilo que é organizado, ali você está vendo a força de Ogum na sua vida. Então não é só você pegar, acender a vela para Ogum e pedir para ele ser o guerreiro, para que ele possa estar ali abrindo os seus caminhos. É você ser aquela base da organização em você mesmo. Organizar os seus pensamentos, organizar as coisas da sua vida. Isso daí é a força de Ogum. Ah, mas existe, voltando à questão, mas existem as demandas e tal, os ataques. Isso daí, gente, não entra dentro desse campo, porque esse campo ele pertence à espiritualidade. Qualquer tipo de força contrária aos aspectos positivos do bem, a partir do momento que você tem a tranquilidade dentro do seu coração, que você tem os seus assentamentos também, sempre lembrando disso daí, e você vai atuar dentro da espiritualidade, você não tem que se preocupar com nada. Não tem que se preocupar se está recebendo ataque espiritual, se está recebendo energia negativa, porque a espiritualidade, ela vibra sobre você intensamente, porque é exatamente a força de Deus em sua vida. E quando a gente fala de força de Deus em sua vida, é todas as suas vibrações. E todas as suas vibrações são todas as forças dos nossos orixás em nossa existência. Tá? Então, como um bom luciferiano, saudamos o alto, embaixo, a esquerda, a direita em nossa vida. E essa força luciferiana, e essa força da criação, quando ele está dentro de nós, e nós passamos a vibrar intensamente tudo isso, a gente proporciona o quê? Uma proteção automática. Então, voltando à questão dos orixás, tudo isso é base da religião de Umbanda. A base da religião de Umbanda está no comportamento. Quando falamos de Oxóssi, nosso divino pai Oxóssi, que é o pai da fartura, né? Remetemos também aos nossos caboclos, né? As forças das matas, de Ossan. Quando nós falamos que é o orixá, que é aquele guerreiro das matas, quando nós estamos dentro da comunhão do respeito à natureza, de respeito às folhas, de respeito a todas as vibrações da espiritualidade, nós temos a força de Oxóssi em nossa vida. Através do equilíbrio que nós adquirimos, através da comunhão com a natureza, com os banhos das ervas. Então tudo isso proporciona uma grande elevação. Isso faz parte da base da espiritualidade que carregamos. Quando a gente fala da corrente de Ibejada, da corrente das crianças, falamos de alegria. Então a gente tem que levar a vida de uma maneira tranquila e alegre, feliz. Tá? Vamos se apegar às coisas da positividade do nosso dia a dia e trazer a alegria de Cosme, Damião e do da corrente da Ibejada, para o nosso dia a dia. Então isso daí é vivenciar a base da religião de Umbanda. Quando nós falamos de Mãe Euá, embora muitos não cultuam a Mãe Euá dentro do contexto da religião de Umbanda, nós cultuamos, nós falamos da maneira que as pessoas enxergam as coisas da vida. É o orixá que rege a visão espiritual. É o orixá que rege essa maneira que você olha o outro. E quando você olha o outro de forma positiva, elevada, é lógico que, vamos dar um ponto aqui, tá? A pessoa que está agindo de forma inadequada, né? A gente também tem que ter o olhar crítico.
mas o olhar crítico no contexto de fazer com que aquela pessoa se encontre e se melhore na sua vida. A gente não é obrigado a aceitar aquilo que não está correto. Isso daí é um ponto. Mas enxergar coisas ruins em tudo aquilo que existe, tá? Enxergar coisas ruins em tudo aquilo que está em nossa vida, muitas vezes, às vezes as pessoas elas começam a se negativar, porque ele começa a se enxergar de forma ruim na sua vida. Então isso daí foge do contexto da espiritualidade, da positividade. E quando nós temos um olhar positivo, um olhar de elevação, é a força desse grande orixá que rege a nossa vida. Lembrando mais uma vez, a Umbanda é um culto à natureza. Todas as forças que estão na natureza, elas são cultuáveis dentro da Umbanda. E nós encontramos através de orixá a maneira de entender a natureza e cultuar a natureza. Então essa é a forma que a gente coloca dentro do contexto da religião de Umbanda. Tá bem? Pai Oxumaré, né? Também é um outro orixá que muitas vezes as pessoas não comungam dessa força dentro da espiritualidade umbanda, mas é uma força curadora, de grande elevação da espiritualidade. E quando nós temos essa força em nós, de interpretação, do cultuar mesmo, de você ter o assentamento do orixá, e você cultuar, né, no sentido de se integrar àquela força da espiritualidade, ter aquela força consigo, vibrando em você, existe uma proteção de cura. Né? A própria representatividade da serpente é uma representatividade de cura. Tá? Então tudo isso daí é algo que beneficia por demais a todos nós dentro da espiritualidade de Umbanda. Quando nós falamos do nosso Divino Pai, Obaluaê e Omulu, tem gente que cultua de forma junta, eu cultuo de forma separada, enquanto Pai Obaluaê rege as questões da parte fluídica, né? O Mulu rege a parte seca do nosso corpo, que é o esqueleto do corpo, né? Então um rege uma parte, outro rege outra, mas todos são representativos na abertura da espiritualidade, onde existe a passagem das almas, a representatividade do cruzeiro, do cemitério, ou da calunga grande, que é o bar, a beira-mar. Esses orixás, eles regem esse ponto, né? A passagem dos espíritos, o recolhimento dos espíritos que estão aí deturpados e muitas vezes trabalhando também ou profundamente dentro da corrente médica da espiritualidade, sustentando vibrações curadoras. Então, para que a gente possa ter essa vibração em nós, primeiro, estando em comunhão mental com essa força, entendendo e respeitando o ponto de força que eles regem, para que a gente possa receber os benefícios da espiritualidade desses orixás. Então regem as passagens espirituais, regem os grandes domínios, onde tem os Exus ali também fazendo a sua guarda. Então ter essa força em você é uma força primordial. E é onde que pega tanto o Mulu quanto o Baluaê. Eles são os orixás da verdade. Eles não aceitam a mentira. Esse negócio de você atrapalhar o outro, de você mentir, de você enganar, de você ludibriar, você está fora da vibração do nosso Divino Pai Omulu, do nosso Divino Pai Obaluaê. Então eles regem o campo da verdade. Então, quando a gente fala assim de bases da religião de Umbanda, como eu falei, uma é você entender a religião, outra é você vivenciar a religião. Vivenciar a espiritualidade que está ali. Então nós temos aí muitas coisas que são importantes da gente poder observar o nosso comportamento. É lógico, todo ser humano tem a sua falha, todo ser humano tem a sua forma de comportamento que precisa ser melhorada, mas é importante a gente procurar vivenciar os preceitos da espiritualidade de Umbanda de uma maneira a qual a gente possa estar acolhido por ela. Porque é onde que entra os influxos da negatividade, que o pessoal muitas vezes interpreta isso como ataque espiritual. Às vezes não é que existe a demanda do ataque espiritual, existe o nosso comportamento inadequado e automaticamente, quando nós realizamos qualquer tipo de comportamento que está fora do contexto da espiritualidade, nós recebemos os influxos daquilo que estamos vibrando. Não é que você está recebendo ataque espiritual, você proporcionou algo em você
que você está recebendo o choque daquilo. E qual que é a importância dessa aula? É a gente passar a fazer um exame de consciência, né? Entender a base da espiritualidade e fazer um exame de consciência, para que a gente possa viver melhor. Nanamburuquê é um grande orixá que rege a nossa espiritualidade de Umbanda de uma maneira muito profunda. Ela traz um aspecto da vibração em nosso campo mental, em nosso campo, onde inclusive ela é tida como a senhora da sabedoria, né? Tanto ela, o Mulu, o Baluaê, o Oxalá, são tidos como orixás anciões, que lidam dentro da sustentação dos nossos guias anciões, aí entre os pretos velhos, entre os caboclos, que são aqueles caboclos mais antigos, né? Entra na linha das vibrações dos espíritos que militam a Umbanda, que são espíritos anciões, que estão dentro do contexto, tanto de Oxalá, de Omulu, de Obaluaê e de Nanamburuquê. Então, quando a gente fala anciões, nós falamos da sabedoria da espiritualidade, da sabedoria do viver bem e do viver dentro das tranquilidades que tanto buscamos em nossa vida, né? Força de nossa divina mãe Iemanjá, as águas sagradas, né? Aí eu vou entrar dentro de um campo que é um tanto polêmico até, né? Gente, mãe Iemanjá, o que ela quer da gente? Ela quer uma postura adequada, respeitando a própria vida e respeitando o seu ponto de força. Gente, não vai jogar isopor no mar. Espelho, vidro. Isso daí você está poluindo a natureza. Então a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. A gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. E procurar respeitar a vida da melhor forma possível, porque respeitando a vida, nós estamos respeitando os influxos de nossa divina mãe Iemanjá. É o orixá que rege, é a grande mãe. Rege o berço da existência humana, rege as águas. Então nós temos na nossa divina mãe Iemanjá uma grande força que nós recebemos esse influxo através do quê? Também através do nosso comportamento. Então fica aqui exatamente essa interpretação dessa mãe, que é uma coisa das mais interessantes, ter essa comunhão, que é uma comunhão muito positiva da espiritualidade. Como o meu preto velho falou para mim muitos anos atrás, a maior oferenda que você pode dar ao orixá é o seu amor à religião, é o seu respeito ao ser humano, é o seu respeito ao seu mais velho, respeito à sua vida e a sua caminhada. Assim você vai estar recebendo todos os benefícios da espiritualidade. Estes são os maiores benefícios e as maiores oferendas que você pode estar dando a um orixá. Tá bem? Meu pai Logunedé. Pai Logunedé, um grande orixá da espiritualidade, ele rege a riqueza espiritual. Não é riqueza material apenas. A riqueza material ela é uma consequência daquilo que vibramos e daquilo que temos em nosso caminho. O nosso caminho ele é adornado daquilo que nós viemos passar nessa encarnação. Isso daí a gente tem que entender. Mas entender que todos os benefícios da espiritualidade, as forças maiores da espiritualidade, as riquezas da espiritualidade, elas também estão polarizadas nesse grande orixá. Então ele traz uma riqueza espiritual, ele dá exatamente esse ar de luminosidade no nosso campo áurico vibratório, a partir do momento que você respeita e você passa a ter esse orixá como um grande regente da sua vida também. Entrando em comunhão com ele. E a comunhão com ele é a própria união de Oxum e Oxóssi, né? Que é o respeito a todas as forças, respeito ao amar o próximo, respeito às forças da natureza, e a gente passa a ter a comunhão com esse grande orixá. Então, as bases da religião de Umbanda. Nós vamos falar sempre dos nossos nativos da terra, os índios. Estamos voltados aos nossos caboclos, respeitando a natureza, aos nossos africanos, aos orixás. Lembrando que a interpretação de orixá dentro do campo da espiritualidade de Umbanda, ele é muito espiritual.
ele não tem esse viés, essa ligação com essa questão humana, né? E o respeito profundo sobre as questões da espiritualidade, como eu sempre falando, a Umbanda é uma grande síntese. Você vai encontrar os santos católicos em nossos altares como referências da espiritualidade que existe dentro dos nossos trabalhos. Como você vai encontrar muitas vezes terreiros que têm a sua base muito kardecista. Não é que está errado, é a maneira de interpretação do culto de trabalho daquela casa. Por isso que eu falo assim, a Umbanda ela é muito vasta. Tá? E temos que nos respeitar. Então a gente vê muitas pessoas discutindo, olha, Umbanda A, Umbanda B, Umbanda C. Eu volto a falar para vocês. Quer praticar Umbanda? Independente da sua vertente, respeite e trabalhe dentro do fundamento que ela traz. Se o fundamento dela é de uma determinada maneira, não adianta você vir buscar dentro da Umbanda tradicional o que existe dentro de um outro tipo de contexto de Umbanda. Porque dentro da Umbanda tradicional nós realizamos assentamentos de Exu, tem a camarinha, tem o resguardo dentro do recolhimento. É um outro tipo de trabalho que muitas vezes as pessoas não encontram em outras Umbandas. Não é como eu falando, não é que está certo ou está errado. Cada um tem a sua maneira de cultuar a espiritualidade. E dessa maneira a gente interpreta e entende a Umbanda e essa comunhão com a força da espiritualidade, como eu falei. Com cada força orixá, com cada vibração espiritual, com cada guia e mentor que vem em terra. Né? Lembrando que a Umbanda ela é extremamente mediúnica. Nós trabalhamos o tempo todo com mediunidade, não é só dentro do terreiro, é 24 horas por dia. O que você vibra é o que você atrai. Então, vibre positivamente, viva feliz, se desapegue das coisas negativas, deixe o passado no passado, olhe o futuro sempre com perspectiva de positividade, aprenda com os mais velhos e respeite o seu terreiro. Saravá Umbanda!